Oi, gente, tudo bem? A gente vai falar hoje sobre uma dica super importante para o Enem, que é as questões das funções da linguagem. Assunto super cobrado e que você tem que se ligar, tudo bem? Antes da gente começar a falar sobre as funções da linguagem em si, você tem que entender qual é o processo comunicativo que é usado para que você compreenda essas 6 funções da linguagem, tudo bem? Primeira coisa os elementos da comunicação. Você tem que compreender como é esse processo de comunicação, que é super simples. Primeira coisa de um ato de comunicação, ele precede o quê? Um emissor, não é isso? Existe sempre uma pessoa que emite uma mensagem. Todo ato de comunicação, além do emissor, tem o que também, gente? O receptor. Ou seja, isso é super simples. Toda pessoa que vai se comunicar, ela tem que ter um emissor e um receptor para receber essa mensagem. Todo propósito comunicativo passa por isso, mas é claro que você já sabe disso. Então, eu preciso saber quem são esses elementos do processo de comunicação para entender bem as funções da linguagem, tudo bem? Emissor, receptor. Toda pessoa que emite uma mensagem, o outro recebe, e o ato de comunicação acontece assim, dessa forma. Chama-se o ato comunicativo concomitante. Ao mesmo tempo que você emite a mensagem, você recebe, e assim vai se dando o processo de comunicação. Todo emissor que se comunica com o receptor comunica-se através de um canal. O canal da mensagem é o elemento que foi usado para transmitir essa informação. Eu estou usando aqui a oralidade, eu estou usando a internet para me comunicar com vocês. Mas um ato de um professor na sala de aula, ele está usando as cordas vocais, ele está usando a oralidade, o canal, então, é esse. Quando você se comunica com alguma pessoa por telefone, é o celular, a linha telefônica que está fazendo esse processo. O WhatsApp, o messaging do Facebook, qualquer elemento você tem que observar qual é o canal pelo qual você se comunica com outra pessoa, tudo bem? O canal também, além desse processo comunicativo, nós temos a mensagem. A mensagem é o elemento que você usou para se comunicar com outra pessoa, é o conteúdo dessa conversa. Você está falando sobre o que? A aula que é sobre função da linguagem. Então essa é a minha mensagem para você. Você está conversando com outra pessoa sobre outra pessoa, nós temos o assunto aí, o fuxico, né? Você está falando dessa outra pessoa. Então mensagem é conteúdo, canal é o elemento que usou para passar a mensagem. E diante de tudo isso, nós temos o código. O código é o tipo de linguagem que você utilizou para se comunicar. Eu estou usando aqui que código? A língua portuguesa, mas eu posso também usar a linguagem de sinais, ou seja, as libras, para me comunicar com vocês. Posso usar a linguagem verbal e escrita, não verbal, o desenho ou o infográfico. Resumindo, emissor quem emite a mensagem, receptor quem recebe, mensagem é o conteúdo do elemento trocado, canal é o elemento que foi usado para transmitir essa mensagem e o código é o idioma, o sistema linguístico que você utilizou para se comunicar. Tudo bem? De posse desses elementos aqui da comunicação é que eu posso passar de uma forma efetiva para vocês as funções da linguagem. Primeira função de linguagem que o Enem mais cobra é a questão da função poética e emotiva, porque ela causa muito problema de entendimento. Presta atenção. A função poética ou emotiva, ambas centram no emissor. Eu vou colocar aqui a primeira, que é a emotiva. Sempre que você vir no seu texto pedindo para localizar qual é a função da linguagem, você grife em qual pessoa aquele texto está escrito. Se ela estiver na primeira pessoa, seja ela singular ou plural, a função da linguagem está centrada no emissor. Eu estava andando pela praça, estávamos a sós, estávamos, mos, que é o sufixo da palavra do verbo estar, indica que é a primeira pessoa. Sempre que você tiver a primeira pessoa em um texto, nós temos lato ali que nós temos a função emotiva, tudo bem? Acontece, Vitor, gente, que a função poética também pode se dar na primeira pessoa, mas ela não é restrita à primeira pessoa. Às vezes as pessoas causam confusão confundindo a função emotiva com a função poética. Por quê? Porque ambas podem estar na primeira pessoa. Exclusivo da primeira pessoa é somente a emotiva. A poética pode vir para a primeira pessoa e te causar um pouquinho de dúvida. Presta atenção.
Sempre que eu tenho um nível de linguagem mais aguçada, uma linguagem mais elaborada, subjetiva, essa é a palavra-chave, você vai ter a função poética. Lembra aí, poesia, poética. Se for uma poesia, já é poética. Você pode classificar lá, mesmo estando na primeira pessoa. Se eu digo o seguinte, eu te amo, eu não fui romântico. Eu tenho a presença do eu, primeira pessoa, só que eu não usei nenhuma figura de linguagem, eu não usei uma linguagem mais elaborada para transmitir essa mensagem. Um vestibular aqui da região usou aquela frase do Alto da Compadecida, né? Aquele romance de Chicó com Rosinha, dizendo o seguinte: meu coração bate só um tum esperando que o seu complete. Olha que romântico, olha a beleza de se transmitir uma mensagem. Eu tenho aí a função poética, mesmo tendo a presença da primeira pessoa. Por que eu vou classificar como função poética e não emotiva? Porque ele usou figuras de linguagem para transmitir uma mensagem para você. Diz o seguinte: o meu coração bate somente um tum, esperando que o seu complete. Nós temos aí a função da personificação, colocando características humanas ou a metáfora, a linguagem metafórica, para transmitir essa função. Tudo bem? Nós temos aqui a função poética, quando ela utiliza figuras de linguagem para te transmitir essa mensagem. Fica ligado. Se eu digo o seguinte, Ana... Não, vamos usar a primeira pessoa aqui. Lembra aquele poema do Camões? Amor é fogo que arde sem se ver, ferida que dói e não se sente. Olha a função emotiva, olha a linguagem elaborada que eu usei para transmitir a mensagem. Lembra bem, função emotiva, primeira pessoa, sem beleza textual, simples, direto, ele não quer fazer nenhuma figura de linguagem aqui. Já a função poética, a linguagem mais elaborada, subjetiva, típico dos textos literários. Tudo bem? Qualquer texto literário ele poderá ter a função poética. Passando aqui para o receptor, nós temos somente uma função de linguagem centrada no receptor, que eu vou chamar a função conativa da linguagem. Lembra bem, não confunde a palavra conativa com conotativa. Tem nada a ver, apesar da grande semelhança dos nomes. Tem nada a ver. Conativa, o Enem usa mais a palavra apelativa, é a função de linguagem centrada na segunda pessoa. Sempre que você vê a presença do você, lá, ou tu, que é mais usado na língua portuguesa, você vai ter a função conativa. O que é que ela idealiza, a função conativa? Ela tem o principal objetivo de te convencer. É uma função persuasiva. Ela tende a te convencer sobre alguma coisa. É típica das linguagens publicitárias, né? Compre, venda, tem sempre verbos no imperativo também, viu? Ou qualquer outro tipo de texto que te prende para persuadir. Olha a dissertação do Enem, a dissertação argumentativa, ela tem a função conativa. Por quê? Porque ela vai usar argumentos de autoridade, vai usar dados estatísticos para te convencer sobre o seu ponto de vista, sobre algum determinado elemento ou opinião. Lembra bem, função conativa, segunda pessoa, usa a linguagem persuasiva para te convencer. Típico de texto com função conativa, comerciais, a dissertação argumentativa, teses de mestrado, todas elas têm a função conativa, quando o principal objetivo dela é te convencer sobre alguma coisa. Dando uma olhada para cá, vamos falar um pouquinho sobre a função da linguagem centrada no canal. Quando ela centra sobre o elemento que transmite a mensagem, nós temos a função aqui fática. Fática, eu sempre associo, para me lembrar a função fática, a palavra falha. Olha só, o que é isso? Quando o meu elemento que eu usei para me comunicar falhou, não é isso? Ou então eu uso para testar se está tudo ok com esse canal, eu tenho uma função fática, tudo bem? Já pensou se eu estou falando aqui para vocês, minha voz, acaba. Quando tem um problema nas minhas cordas vocais, ou então o meu fone de ouvido dá problema. Já pensou uma pessoa numa moto a 200 km por hora, ela resolve atender o celular na garupa? Ou seja, esse celular, que é o canal de comunicação, está sofrendo interferência. Alô? Quem é? Não tem como estabelecer a comunicação, porque o vento está entrando pelo canal e fazendo-a forçar.
Olha o texto produzido por essa situação. Alô? Alô? Quem é? Não estou ouvindo, não estou ouvindo. Alô? Sempre quando você está dizendo alô, você está usando reticências. Alô? Reticência. Alô? Quem está aí? Fala mais alto, não estou conseguindo ouvir. Eu estou testando o canal. Eu estou querendo saber se você está conseguindo compreender. Na verdade, também, essa pessoa da moto não estaria compreendendo nada. Tudo bem? Então veja só, o principal ponto da fática é o reticências, porque as reticências, indicam suspensão da fala. Tudo bem? Sempre quando eu estou usando um teste para o canal, eu tenho a função fática. Tudo bem? Se eu digo o seguinte, ó, vem aí, 3 pontos, super filme na tela quente, não é isso? Se eu posso usar também o que na função fática? Deixa me ver aqui. Você sabia que... Não, deixa para lá. Você sabia que eu suspendi a fala, deixa para lá, não continuei. Olha a suspensão da fala. Função fática, há uma interrupção no canal. Tudo bem? A função da linguagem centrada na mensagem, que é o conteúdo, e faltou aqui o código. Tudo bem? A função da linguagem centrada no código... Não é isso? Vamos colocar aqui na mensagem também. Começar com mensagem. Sempre que a função da linguagem centrasse na mensagem em si, eu vou ter a função aqui da metalinguística. Quando a linguagem fala de si mesma. Carlos Drummond de Andrade, ele fez uma poesia que ele refletia nessa poesia a própria linguagem. Ele diz o seguinte: para se fazer uma poesia é preciso ter sentimentos e tudo mais. Olha, ele usou a poesia para falar da própria poesia. Nós temos aí uma função de linguagem metalinguística, quando há o objetivo, quando a linguagem cai sobre si mesma. Já pensou uma bula de remédio te ensinando a fazer remédio? Ou seja, uma bula falando sobre o remédio. Lógico, né? Então eu tenho aí a função metalinguística, quando a linguagem cai sobre si mesma. E finalizando aqui as funções da linguagem, quando ela se centra no código, nós temos a função referencial. Elas se opõem, gente, à função emotiva. A função referencial ela não é única, exclusiva como a emotiva, ela reflete mais na terceira pessoa. O que é isso? O que é a função referencial? É a qualidade textual. É quando eu uso a linguagem no seu sentido mais científico. Eu não posso usar aqui figuras de linguagem como eu usei na poética. Eu tenho que usar a palavra no seu sentido real, exato. Por exemplo, a dissertação do Enem, ele pode ser considerado também uma função referencial, porque ele usa a palavra real, ele não usa jogos de palavra para te convencer. Uma notícia de jornal, ele vai dizer o seguinte: 2 meliantes entraram no estabelecimento e furtaram R$800. Eu estou usando as palavras com o sentido objetivo principal de quê? De te informar. Portanto, eu preciso usar a linguagem exata, real. Posso dizer o seguinte: a pobre da senhora que foi assaltada. Quando eu coloco a palavra pobre da senhora, eu estou colocando aí subjetividade no texto, estou colocando opinião, estou colocando sentimentos. Eu não tenho a presença de uma função referencial, porque ela usa a linguagem de forma objetiva. Fica ligado nisso. Linguagem objetiva. A gente fez um resumo aqui das funções da linguagem. Você vai pausando, vai voltando, resolve umas 50 questões só sobre função da linguagem. Quero ver você errar uma questão sobre esse assunto na prova do Enem. Tudo bem? Até lá, boa sorte!